Olá, hoje nós vamos abordar o segundo vídeo da série Inteligência. Hoje a temática é inteligência emocional. Por que que essa inteligência é importante para essa questão? Então eu quero trazer aqui uma informação impactante. A Rede Estadual de Ensino do Estado de São Paulo tem 20.173 professores afastados por questões relacionadas à saúde mental nos 6 primeiros meses de 2023. Isso é um aumento de 15% em relação a 2022. Foram 112 profissionais da educação afastados por dia das escolas do Estado. Então, essa informação é apenas do Estado de São Paulo. Então, vocês imaginem quantos no Brasil estão nessas condições. E existe vasta literatura, pesquisa de estudiosos dessa temática da saúde mental dos professores. Então, nós não estamos falando de uma coisa pequena. Isso é uma situação alarmante. E por quê? Qual é a relação, né, entre a inteligência emocional e inteligência e a saúde mental dos educadores? Então, essa é uma questão que merece, né, um olhar mais apurado, né, dessas questões. Então, para isso, né, para nós desenvolvermos aqui a nossa conversa hoje, eu trouxe 2 autores. Um, que é o Gardner, que trabalha inteligências múltiplas, e o Goleman, Daniel Goleman, que trabalha inteligência emocional. Então, os 2 pesquisadores desenvolveram vasta pesquisa nessa linha de que nós não temos uma inteligência, que é a inteligência cognitiva, que é a mais valorizada, que é o QI, que foi valorizado e continua sendo valorizado. É importante? Sim, claro que é importante. Mas nós também precisamos olhar o ser humano como um todo. Então, é o físico, o mental e o espiritual. Nós não somos separados, né? Nós somos um ser integral. Então, a relevância de trabalharmos a inteligência emocional. Isso está intimamente ligado a essa situação dos educadores. Por que isso? Qual que é o papel das emoções? Apesar de ser negado, né, esse olhar para as emoções, para as nossas emoções como seres humanos, são as emoções que nos tornam humanos. Só que não basta ter emoções? Não. É necessário nós trabalharmos essas emoções, olharmos para essas emoções, como eu lido com essas emoções, como eu lido com a realidade. O que está mostrando essa pesquisa para nós? Mostrando que os professores não estão olhando para as suas emoções, não estão respeitando os seus limites, não estão trabalhando as suas questões. Então, é necessário que haja essa sintonia. Aqui nesse espaço, professores, coordenadores e gestores. Como estão essas relações? Estão sendo trabalhada a inteligência emocional desses professores? Nessas relações? Estão sendo olhadas para isso? E a relação, né, alunos e pais? Como está essa relação? Em vários depoimentos que eu fui coletando durante a formação com os educadores, e depoimentos, né, de familiares que trabalham com educação,
é possível perceber, detectar que essas relações aqui estão muito complicadas e aqui também. Um responsabilizando o outro e aqui também a mesma coisa. Então, por isso, da importância da inteligência emocional. Na aula passada, eu trabalhei a inteligência transgeracional, um olhar do educador para a sua geração. E quais são os valores da minha família que eu continuo perpetuando e que para mim são fundamentais mantê-los e aqueles que não são mais necessários. E agora nós estamos olhando para a emoção, as emoções. Então, é fundamental que esse educador conheça as suas próprias emoções, ou seja, seu autoconhecimento. É fundamental que aprenda a lidar com as suas emoções, que é a capacidade de confortar-se, lidar com a ansiedade, com a tristeza, com a irritabilidade. E essas situações são situações do nosso cotidiano, né? Ansiedade, tristeza, irritabilidade, saber lidar também com o imprevisível, né? Conseguir administrar essas questões. Você prepara uma aula, um conteúdo e acontece determinadas situações que você precisa reorganizar rapidamente. Então, você tem a capacidade de lidar com isso. Motivar-se. Quantos professores estão desmotivados em relação ao seu próprio trabalho? Então, colocar as emoções a serviço de uma meta para centrar a atenção para a criatividade. Então, transformar essa motivação numa criatividade, mas para isso, eu preciso dos outros elementos anteriores. As minhas próprias emoções e como lidar com essas emoções. Um outro ponto, reconhecer emoções dos outros, né? Ter empatia. O que pertence a mim, o que pertence ao outro, como é que eu lido, que a gente já entra no próximo item, que é lidar com os relacionamentos. Então, ter a aptidão de lidar com as emoções dos outros. Então, eu entendo, eu tenho empatia pelo que está acontecendo com o outro e aprendo a lidar com essas emoções. Então, tudo isso deve fazer parte da formação desse educador, para que ele não fique nessa situação que nós estamos vivenciando nesse momento, e cada vez mais. Existem vários caminhos para serem trabalhados. Aqui eu estou sugerindo o trabalho da pedagogia sistêmica, que ela envolve todas as inteligências no trabalho. E em janeiro vou oferecer uma vivência presencial para os educadores conhecerem a proposta da pedagogia sistêmica. Quero convidá-los, então, a participar dessa formação que vai ser realizada em janeiro de 2024, dia 20 de janeiro de 2024. Em breve colocarei mais informações nos meus canais. Nessa oficina, nessa vivência, eu vou trabalhar justamente essas questões aqui: autoconhecimento, aprender a lidar com as emoções, motivar-se, reconhecer emoções nos outros, lidar com os relacionamentos. Porque é urgente nós trabalharmos com essa questão. Aguardo vocês, então, para o meu próximo vídeo, que eu vou trabalhar a inteligência espiritual. Até lá!